O batismo de Jesus e o jejum de 40 dias. Os homens caíram pela soberba. Pela humildade quis o Salvador levantai-os. Por isso, já no começo de sua tarefa difícil de ganhar os homens para o reino de Deus, pelo exemplo e pela paixão, submeteu-se a uma profunda humilhação, deixando-se batizar por João. Assim exortou o povo pelo exemplo a imitai-o, ensinando-nos também ao mesmo tempo a implorar, em espírito de humildade e penitência, a bênção de Deus para nós e para os nossos trabalhos, pois a penitência e humildade nos tornam dignos da bênção e do agrado de Deus. Por isso, era tão meritória a humilhação voluntária do Filho de Deus, recebendo o batismo de João. Mereceu a santificação da água e os efeitos sacramentais do santo batismo. Catarina Emmerich narra assim o batismo de Jesus. Estava reunida uma extraordinária multidão de povo, e João falou com grande alento sobre a próxima vinda do Messias e sobre a penitência. Disse também que teria de desaparecer para dar lugar àquele. Jesus estava no meio do apinhado auditório. João, que o viu bem, ficou extremamente satisfeito e fervoroso. Já tinha batizado a muitos, quando Jesus, por sua vez, desceu ao tanque do batismo. Então disse João, inclinando-se diante dele: Sou eu que devo ser batizado por vós e vindes a mim. Jesus respondeu-lhe: Deixa fazer por ora. Convém que assim cumpramos toda a justiça, que me batizes e que eu seja batizado por ti. Também, lhe disse, receberás o batismo do Espírito Santo e de sangue. O Salvador dirigiu-se então por cima da ponte, a ilhota, acompanhado por João ou pelos discípulos André e Saturnino. Entrando numa tenda, despiu as vestes e veio para fora, coberto de uma túnica de um tecido pardo. Desceu à margem do tanque, onde despiu também a túnica, tirando-a pela cabeça. Cingiu os rins com uma faixa que lhe envolvia as pernas até abaixo dos joelhos. Assim entrou na fonte. João estava de lado, ao sul do tanque. Tinha na mão uma taça com aba larga e 3 biqueiras. Abaixando-se, tirou água com a taça e derramou-a pelas 3 biqueiras sobre a cabeça do Senhor, dizendo mais ou menos as seguintes palavras: Javé derrame a sua bênção sobre ti, pelos querubins e serafins, com sabedoria, inteligência e fortaleza. Jesus subiu então e André e Saturnino cobriram-no com um pano, com o qual se enxugou. Vestindo-o depois de uma comprida túnica branca de batismo, impuseram-lhe as mãos aos ombros, enquanto João lhe pôs a mão na cabeça. Ouviu-se, então, um grande bramido vindo do céu, como um trovão, e todos que estavam presentes olharam para cima, estremecendo. Desceu uma nuvem branca e luminosa, e viu uma figura lúcida com asas pairar por cima de Jesus, derramando sobre ele uma torrente de luz. Vi também a aparição do Pai Celestial e ouvi as palavras: Eis meu Filho muito amado, em quem ponho minha afeição. Jesus, porém, subiu os degraus, vestiu a túnica e dirigiu-se cercado dos discípulos ao largo da ilha. João falou com grande alegria ao povo, dando testemunho de que Jesus era o Messias prometido. Citou as promissões dos patriarcas e profetas, que nesse momento foram cumpridas. Contou o que tinha visto e que era a voz de Deus, que todos tinham ouvido. Disse também que daí a pouco se retiraria logo que Jesus voltasse. Exortou todos a seguirem Jesus. Jesus confirmou simplesmente o que João dissera. Disse também que se retiraria por algum tempo, mas depois viessem a ele todos os enfermos e aflitos, pois que lhes daria consolação e socorro. Depois de batizado, Jesus partiu com os companheiros, primeiro para Belém, seguindo daí para o sul do Mar Morto, pelo mesmo caminho que a Sagrada Família tomara na fuga para o Egito. De lá, voltando, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, para jejuar 40 dias. Começou o jejum na montanha de Jericó, onde subiu ao monte deserto e íngreme de Quarantania, e rezou numa gruta. Descendo do monte, atravessou, numa embarcação, o rio Jordão, e veio a uma montanha muito íngreme, distante cerca de 9 léguas, do Jordão. Jesus rezava numa gruta, ora prostrado por terra, ora de joelhos, ora em pé.
Não comia nem bebia, mas era confortado pelos anjos. Cada dia, conta Ana Catarina Emmerich, a obra da oração de Jesus é diferente. Cada dia nos alcança outras graças. Sem essa obra não podia ser meritória a nossa resistência às tentações. Outro dia o vi prostrado com o rosto em terra, quando vieram numerosos anjos que o adoraram e lhe perguntaram se podiam apresentar-lhe a sua missão e se ainda era a sua vontade sofrer como homem para os homens. Tendo Jesus de novo confirmado sua vontade de aceitar os sofrimentos, erigiram-lhe em frente uma cruz alta. 3 anjos trouxeram uma escada, outro uma cesta, com cordas e ferramentas, outros a lança, a haste de isopo, varas, chicotes, coroa de espinhos, pregos, tudo o que depois se empregou na Sagrada Paixão. A cruz, porém, parecia oca. Podia abrir-se como um armário e estava cheia de inúmeros e diversíssimos instrumentos de tortura. Todas as partes e lugares da cruz eram de cores diferentes, pelas quais se podia conhecer que tortura teria de sofrer. Havia também na cruz muitas fitas de diversas cores, como que relatórios de muitas contrariedades e trabalhos que Jesus teria de suportar na sua vida e paixão da parte dos discípulos e de outros homens. Quando, desse modo, toda a paixão estava posta diante dele, vi que Jesus e os anjos choravam. Satanás não sabia que Jesus era Deus. Tomou-o por um profeta. Uma vez o vi à entrada da gruta, sob a figura de certo jovem a quem Jesus muito amava. Fez barulho, pensando que Jesus se zangasse, mas este nem olhou para ele. Depois enviou o demônio 7 ou 9 aparições de discípulos à gruta. Disseram-lhe que o tinham procurado ansiosamente. Não devia arruinar-se lá em cima e abandonai-os. Jesus disse somente: "Afasta-te, Satanás, ainda não é tempo." Então desapareceram todos. Num dos dias seguintes vi Satanás querendo afigurar-se anjo, trajando vestes resplandecentes. Chegou voando à entrada da gruta e disse: "Fui enviado por vosso Pai, para vos confortar." O Senhor, porém, não olhou para ele. Jesus sofreu fome e sede. Ao cair da noite, Satanás, sob a forma de um homem alto e forte, subiu ao monte. Levava 2 pedras que tirara embaixo, dando-lhes a forma de pães. Disse a Jesus: "Se sois o Filho de Deus, fazei que estas pedras se mudem em pão." Ouvi Jesus apenas dizer: "O homem não vive de pão." Satanás ficou furioso e desapareceu. Ao cair da tarde do dia seguinte, vi Satanás aproximar-se de Jesus, em forma de um anjo poderoso. Vangloriando-se, disse-lhe: "Mostrar-vos-ei quem sou e o que posso. Eis aí Jerusalém e o templo. Vou colocar-vos no mais alto pináculo. Mostrai, então, o vosso poder." Satanás segurou-o pelos ombros e, levando-o pelos ares a Jerusalém, colocou-o no cimo de uma torre. Depois voou para baixo, à terra, e disse: "Se sois o Filho de Deus, mostrai o vosso poder, e atirai-vos à terra, pois está escrito: Ele mandará os seus anjos que vos sustentarão com as mãos, a fim de que não machuqueis os pés de encontro às pedras." Jesus respondeu: "Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus." Então voltou Satanás, cheio de raiva, e Jesus lhe disse: "Usa do teu poder, do poder que te foi dado." Satanás, furioso, segurou-o de novo pelos ombros e, levando-o por cima do deserto, em direção a Jericó, colocou-o no mesmo monte onde Jesus começara o jejum. Era o ponto mais alto do monte no qual o tinha posto. Mostrou em redor de si e viram-se os mais maravilhosos panoramas em todas as direções do mundo. Então disse Satanás a Jesus: "Sei que quereis propagar agora a vossa doutrina. Eis aí todas essas terras magníficas, esses povos poderosos e aqui a pequena Judéia. E de lá, dar-vos-ei todas essas terras se prostrado a meus pés me adorardes." Jesus disse: "Adorarás o Senhor teu Deus, e a ele servirás. Afasta-te, Satanás." Então vi Satanás, numa forma indescritivelmente hedionda, lançar-se para baixo e desaparecer. Logo depois vi um grupo de anjos aproximar-se de Jesus e levai-o à gruta, onde começara o jejum.
Eram 12 esses anjos e numerosos outros para o servirem. Celebrou-se então na gruta uma festa em ação de graças e de júbilo, e depois houve um banquete. Jesus desceu do monte e veio ao Jordão, perto do lugar onde João estava batizando. Este se voltou logo para o mestre, exclamando: Eis, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Podia-se perguntar: por que fez Jesus um jejum tão rigoroso? Por que se sujeitou àquelas tentações? Jesus está para começar sua vida pública. Quer percorrer abertamente o país, repreender os pecadores, convidai-os a converter-se e fazer penitência. Na sua doutrina, terá de fazer frente, muitas vezes, a opiniões errôneas a respeito da fé e da moral. Terá de apresentar-se ao povo como o Messias prometido, como o Filho de Deus e de exigir humilde aceitação de sua doutrina. É uma tarefa dificílima, que traz consigo muitos trabalhos penosos, mortificações, sofrimentos, inimizades e perseguições. Por isso se prepara o Salvador para essa obra com jejum e meditação, na solidão do deserto. Ali, no retiro absoluto, deixa tentar-se por Satanás, que parece não lhe conhecer a divindade. Por causa da inseparável união de sua alma com o Verbo divino, não podia a tentação nascer-lhe da própria natureza, mas podia só provir do exterior. O homem tentado, pela tríplice concupiscência, é logo inclinado a ceder à tentação, e desse modo, inúmeros homens caem na ruína temporal e eterna. Jesus, porém, quer salvar os homens dessa maior desgraça. Por isso, oferece também o jejum e as tentações sofridas, como expiação dos pecados. Assim nos mostra como devemos vencer a tentação. Pela vitória sobre a mesma nos merece a graça de vencei-a também. Em tudo se tomou igual a nós, com exceção do pecado. Assista ao próximo vídeo, pois vamos falar sobre a eleição dos primeiros discípulos e o milagre de Caná.